noite a todos. Gostaríamos de iniciar pedindo desculpas, mas achei muito proveitoso porque o centro divulgou o nome de Luziane. E é uma amiga muito querida, então Luziane atrai muitas pessoas para o centro. Então esse marketing reverso foi muito positivo. Desculpe decepcioná-los por ela não estar aqui. Nos esforçaremos ao máximo, porquanto sabemos que ela tem uma capacidade fantástica, sublime, de amarrar conteúdos, de trazer narrativas evangélicas tocantes. Mas Deus, que é todo poder e bondade, nos abençoa. Então permitiu também que, estando aqui, pudéssemos nos deleitar no início com a arte musical de Lui, que também nos eleva, nos faz viajar, transcender. Então estes são os momentos de agradecimento também. Dito isso, que o Senhor seja conosco, clarifique as nossas consciências, permitindo que consigamos, compreendendo seus conteúdos, aplicá-los em nossa vida cotidiana, não somente hoje, mas por todo sempre. Anota Humberto de Campos, na belíssima obra Boa Nova, um episódio que é delimitador daquilo que iremos narrar, tecer considerações na noite de hoje. Trata-se do capítulo intitulado Velhos e Moços. Naquela época, é fato que o Evangelho de Jesus já houvera se aninhado em muitos corações. Seus feitos prodigiosos, suas palavras sensíveis, pousavam tranquilamente nos corações despedaçados, ralados pelas ocorrências ultrizes do cotidiano, e então uma grande massa acorria mesmo antes da própria chegada dos discípulos e do Mestre, fazendo com que as paragens se alvoroçassem, fervilhassem por conta desse grande contingente humano que para lá se deslocava, sequiosa de uma palavra que pudesse os estimular, os esperançar diante dos conteúdos sofríveis das suas existências. E então, durante essas conversações, estabeleciam-se verdadeiros laboratórios que são para nós de grande aprendizado. Nesse contexto mais específico, os jovens João e Tiago, que eram irmãos, e também Tadeu, costumavam conversar tendo a presença de Pedro e André e de outros que deles se acercavam. João, trazendo os arroubos da juventude, costumava refletir no porvir. Seu irmão João era aquele que de alguma sorte tentava materializar estas projeções. E Tadeu viajava com eles nesse que era um grandioso projeto, até então cerceado, delimitado àqueles que eram mais jovens. E à distância, Simão, apelidado de Zelote, observava as ocorrências, entristecendo-se. Porque o fato é que os jovens, não tendo certa elegância e prudência no falar, costumavam feri-lo em seu brio, em suas intenções. Ele que era o discípulo mais velho. Alguns diziam que, de fato, Simão Pedro, tendo uma série de atividades comezinhas no cotidiano, não conseguiria dar conta do Evangelho. Outros, que Mateus estava muito envolvido com suas práticas laborativas. E então o Evangelho do Cristo estava também distante do seu conteúdo. Portanto, estes seriam os jovens responsáveis por então renovar o movimento, encaminhando a Boa Nova aos 4 recônditos do globo. Diziam estes discípulos: iremos à terra inteira, divulgaremos
esta verdade cristã a todos aqueles que almejam também se consolar, assim como nós. E então essas palavras que eram de estímulo também eram responsáveis por ferir aqueles que observavam e que se encontravam em idade mais avançada, eram mais experientes. E numa das oportunidades, Simão, o Zelote, e não Simão Pedro, aproximando-se do Cristo, resolve indagar acerca daquelas considerações juvenis que eram também reveladoras de pouca cautela, de uma certa imprevidência. Ao que o mestre, ouvindo as suas palavras, penetrando na acústica daquela consciência sincera e também devotada à causa do Evangelho, responde que aos jovens cabe o papel da renovação. E traçando a ideia da metáfora da árvore, complementa que a infância seria então esta representação da ramagem verdejante, que as flores simbolizariam aqueles que são adultos e que os frutos seriam representativos então da sabedoria, do discernimento. Que os primeiros ramos são aqueles que representam esse estágio, portanto, inicial. Que as flores representam uma promessa e que o fruto culminaria, portanto, na realização. Que era necessário que existissem jovens mais próximos da proposta evangélica. Porém, aqueles que fossem mais velhos não seriam descartados. Têm também a sua utilidade. Podem transferir conhecimentos. E esta é uma proposta, então, do Espírito. De um Espírito que vai se aperfeiçoando a pouco e pouco. E começando a compreender aquilo que o Cristo lhe dissera, Simão, o Zelote, então o interroga. Seria necessário, então, que o Espírito também envelhecesse? Ao que o Cristo redaga. Envelhecer, não no sentido da matéria, que faz que as forças fiquem debilitadas, que os indivíduos percam o estímulo, tornando-se amargos. É necessário que este envelhecimento seja uma medida direta do aperfeiçoamento a que todo espírito, sendo imortal, está, portanto, destinado. E então, a proposta do envelhecimento espiritual transcende e muito o envelhecimento materialmente conhecido. Mas, Senhor, sinto que por vezes o meu organismo se encontra depauperado, que me falta a fibra necessária para dar prosseguimento ao vosso Evangelho. E então, eu seria útil a esta proposta audaciosa, desafiadora? E o Cristo, olhando aquele indivíduo que trazia a vontade, não obstante, então, o decréscimo de vitalidade, o responde de maneira serena que é necessário que haja indivíduos que tragam em si a vontade. Esse elemento indispensável ao melhoramento contínuo. Porque há aqueles que possuem todos os recursos à sua disposição, mas não trazendo entusiasmo, essa força mobilizadora de conteúdo psíquico, perdem então a chance do melhoramento. E, portanto, é necessário que este indivíduo, então, percebendo a sua utilidade, dedique-se até os últimos instantes. Porque o fato é que todos aqueles que apresentam a flor da juventude podem representar o conteúdo de embelezamento moral, de renovação. Mas também é necessário dizer que há muitas flores que
tão somente perdendo as oportunidades, enfeitam os cortejos fúnebres, adornam aqueles que já partiram para uma outra existência. E, portanto, ceifadas nesse princípio mais breve, não conseguem alcançar a plenitude do fruto. Portanto, não era necessário temer. Há sempre uma oportunidade resguardada a todo aquele que a deseja ardentemente em seu coração e em seu espírito. E então, mais tarde, acompanhando outras preleções juvenis, e mais precisamente do discípulo Tadeu, na margem de uma localidade muito bonita, Zelote, Simão, dele se aproxima. E então percebe que ele continuava a narrar aquele mesmo discurso separatista, promovedor então dessa cisânia, dessa separação entre aqueles que eram mais moços daqueles que eram mais velhos, mais experientes. E aguardando o término da preleção, Simão dele se aproxima em reserva para então transmitir aquilo que o Cristo dissera. Seria lícito, Tadeu, questionar a idade de Deus Todo-Poderoso? E que dizer das nossas inquietações que poderiam também contar na ampulheta do tempo? Que seria do teu esforço hoje se ele não houvesse sido precedido pelo amparo assistencial de teus pais? E então, se detendo naquelas considerações, o jovem então responde: tens razão. E quando ia se justificar, e quando ia pedir perdão, Simão abraça, acolhendo com um sorriso verdadeiro, sincero, para que pudessem então prosseguir lado a lado, jovem e velho, mais tenro e mais experiente, promovendo a um e outro a renovação necessária que não se faz no corpo, e sim no espírito. E essa história muito bela não termina aqui. Mais tarde abordaremos o seu desfecho, que também servirá de arremate, para que tenhamos a ideia desse princípio de certa utilidade que, deturpado, tem composto a pauta de nossas existências. Porque o fato é que quando analisamos a criatura humana em uma esteira antropológica, histórica, cultural, socialmente conhecida, iremos perceber uma grande marcha de progresso. De um progresso que se tem feito a acompanhar de uma série de revoluções. A exemplo da Revolução Agrícola, que então catapultou a criatura humana a uma condição de certa comodidade, permitindo que a ambiência nômade, aquela que fazia com que as criaturas se deslocassem daqui para ali, pudesse então fazer que ele estabelecesse em determinados nichos o seio daquilo que mais tarde se configuraria como sendo da comunidade, da sociedade. E esta revolução se fez acompanhar de outras tantas, a exemplo da primeira revolução industrial no berço inglês, na primeira metade do século XVIII. E então, no século seguinte, no mesmo local, a segunda revolução, revolução esta industrial. No meio destas revoluções, por que não dizer também da Revolução Francesa, trazendo o lema da igualdade, da fraternidade e da liberdade, estabelecendo códigos de conduta que mais tarde estariam registrados, exarados nos direitos humanos, nos direitos do cidadão, da pessoa, que, portanto, serviriam de base para a construção daquilo que, hipoteticamente, seria uma sociedade mais justa, mais livre e mais igualitária, o que até hoje não se pode observar. E então,
todos esses caracteres revolucionários, típicos desse desafio a que se impõe a criatura constantemente, também fizeram que ela deslocasse o eixo de suas atenções. O fato é que na antiguidade apregoava-se que o homem, estando à Terra, seria o centro do universo, dentro de uma visão antropocêntrica em relação do homem com o seu contexto e geocêntrica da Terra com relação aos outros astros, aqueles que compõem o nosso sistema planetário, o nosso universo. Mais tarde, essa ideia cedeu espaço a uma construção heliocêntrica, responsável então por fazer com que houvesse uma compreensão de um astro, sendo o Sol, que então estaria no centro do nosso sistema, que a partir de então seria o sistema solar. E a Terra não seria, portanto, este local de agregação, mas apenas um dos elementos que compõem essa organização minuciosa de natureza divina. Porém, o homem, acreditando-se ainda o centro das atenções, sobre o qual exorbitam, gravitam todos os outros interesses, passa então a entender-se como sendo aquele indivíduo vinculado a uma estrita utilidade. O que quer dizer que só se é útil à medida que o indivíduo possa ceder a sua força de trabalho, possa doar as suas capacidades cognitivas no sentido da promoção social, o que dará margem a incompreensões, a visões preconceituosas com relação àqueles que doando, suando a camisa na primeira idade e também na seguinte, mais tarde gozando da sua aposentadoria, seria também aquele marginalizado, aquele excluído, abandonado socialmente falando, o que ainda hoje vige em nossa sociedade, demonstrando essa característica preconceituosa, imprevidente, reveladora dessa matriz egóica que, compondo ainda a pauta de nossas existências, faz que delimitemos a importância do outro de acordo com os fulcros, então, utilitaristas, de acordo com aquilo que o indivíduo pode doar em prol deste organismo social. E então surgem as relações de conveniência, as relações que estão pautadas nestes papéis que são exercidos pelas criaturas enquanto possam doar-se. E então, quando chega o momento em que elas então deverão gozar de um novo estado, apresentando ainda capacidades, mesmo que depauperadas, importantes à manutenção da própria vida, afastadas, portanto, desse contexto social. É necessário que analisemos, no contexto brasileiro, qual a importância que damos àqueles que são mais idosos. Aqueles que, por vezes, na casa espírita, ocupam os bastidores, para que nós, os mais jovens, ou aqueles que são adultos, possam ocupar lugares, por vezes, de destaque. É necessário que façamos este recorte, nele ponderando, para entender que, para além da utilidade socialmente reconhecida, há que se considerar a experiência que este espírito jamais perde, por força de então atrelarmos todo esse contexto a essa vivência psíquica que mais tarde desbordará
em conteúdos importantíssimos à nossa vivência. Quando nós analisamos, por exemplo, a história de Joana de Cusa, e atualmente conhecido como Joana de Ângeles, o Espírito, iremos compreender este patrimônio que se fez acumular durante as existências e também no período da erraticidade, para que mais modernamente ela pudesse apresentar uma série psicológica que, não compondo a pauta principal de uma teologia, faz que entendamos a natureza do Espírito como essa que se renova, como essa que se revoluciona a cada dia, diante das oportunidades que se apresentam. Portanto, esse contexto socialmente conhecido, egocentrado na utilidade, é falacioso, é ilusório, é mentiroso, porque ensombra, encobre as nossas reais possibilidades, os nossos potenciais que se encontram ainda vivos em nosso espírito. Porque mesmo que o organismo humano degenere-se, decaia a pouco e pouco, as instâncias experienciais continuarão registradas em sua consciência. E que dizer então daqueles que agora se apresentam como alienados, daqueles marcados pela idiotia, pelo cretinismo, daqueles que estão sobre a veste autista ou do Down? Será que esses conteúdos foram perdidos? Será que o indivíduo acometido pelo Alzheimer realmente elimina toda a experiência divina? Toda a experiência de existências passadas e da atual? Ou apenas faz que, sobre esse conhecimento, passe um véu que de alguma sorte limita temporariamente as suas possibilidades, e quando da experiência espiritual em plenitude ou em outras existências, apresentar-se-á desataviado, deslindado desse aparente esquecimento. Portanto, dentro desse conteúdo que é espiritual e por isso abordado à luz do Evangelho, e também dentro de uma ambientação social, é que iremos então compreender a relevância desse entrelaçamento de criaturas, desses indivíduos mais velhos, mais experientes, na melhor idade, com relação àqueles que estão na primeira infância, que estão na adolescência ou na idade adulta. Portanto, é esta vinculação que vai enriquecendo o caldo de cultura, permitindo que esta ambientação, essa sabedoria, não se perca justamente por força dessa troca que se faz de maneira oral, verbal, gestual, interrelacional. Antigamente, os mais velhos eram os mais sábios, os mais respeitados. Quando analisamos as parábolas de Jesus, iremos compreender isso. Quando, estando à presença da mulher adúltera, que não adulterara sozinho, e então escrevendo, dialogando verbalmente com aqueles que ali se encontravam, iremos perceber que os mais velhos, anota o evangelista, aos mais novos, um a um, vão soltando as pedras. Os mais velhos, os mais respeitados, os que são exemplo, sobre o qual miram os jovens uma vida futura.
quando iremos narrar a parábola do filho pródigo, iremos também perceber isso. O pai, aquele ancião que vai ao encontro do filho, o que em uma análise primeira representa uma revolução para os costumes da época. Porque sendo o indivíduo mais provecto, mais velho, ele deveria receber o louvor, a presença do jovem, mas demonstrando que a velhice não simboliza a falta de utilidade ou torpor diante da ação, o Cristo revoluciona o conhecimento e demonstra que mesmo mais velho, ele pode ir ao encontro do mais jovem, apresentando uma consciência desperta, mais esclarecida que o encaminho à ação, a atividade constante. Vá e não tornes ao pecado. Siga adiante e não olhes para trás. Toda a construção do Evangelho de Jesus é uma proposta integrativa. É uma proposta inclusiva. Algo que nos dias de hoje ainda se faz pouco experimentado. Estamos recentemente aprendendo a língua de sinais. E então, conversando, dialogando com o professor, com o instrutor, percebemos as dificuldades que o surdo enfrenta no seu dia a dia. Quantos desafios e quanta marginalização ainda no conteúdo contemporâneo. Demonstrando que toda essa escala de progresso que temos experimentado ainda não está à disposição da comunidade que o retroalimenta. E, portanto, há nisso uma incoerência. Há nisso um caráter paradoxal, porque lutamos em prol de segurança, de direitos que não são respeitados por nós e pelos semelhantes, que são também aqueles que lutam por estes mesmos direitos. Portanto, esta análise é aquela que se funda em princípios que são aqueles direcionados à própria criatura, apresentando um caráter de multiplicidade, uma visão espiritual, uma visão social, uma visão cultural, uma visão antropológica e também, por que não dizer, científica. Lembramos dos contributos da doutora Elizabeth Kubler-Ross, dessa psiquiatra tão pioneira, tão veneranda no sentido da tanatologia. Antes de iniciarmos a nossa preleção, observamos de nossa confreira alguns ditos e nos tocou alguns que eram ditos. Indivíduos que estão em fase terminal, que são aqueles afastados do seio social porque temos medo do contágio, mesmo que a doença não seja contagiosa. Há uma cultura do descarte. Falamos em sustentabilidade ambiental, mas é necessário dizer que também deve haver uma sustentabilidade humana, resgatando aqueles que se encontram marginalizados e excluídos, envelhecidos no corpo, mas jovens no espírito. E é sobre esses pacientes terminais que a doutora Ross irá traçar os seus estudos acadêmicos, entendendo que muitas doenças se acentuam à medida que esses indivíduos são distanciados do seio familiar, que são enjaulados em quartos que mais parecem celas para um tratamento que não é de vida, mas de morte, que encaminham-os para o decesso celular. E o que fazer? Aproximar-se, dialogar, tocar, sorrir, algo que nos é gratuito, que requer poucos esforços
musculares, mas que traz grandes benefícios. E à medida que esses pacientes eram tratados de maneira mais humanizada, muitos melhoravam. E outros desencarnavam, não apresentando mais os resquícios da mágoa, do ressentimento, que são gigantes da alma, analisados por Joana de Ângeles, numa obra, O Ser Consciente, que é uma das componentes da série psicológica. Daí essa importância de mergulhar em si mesmo, de se perceber. Que, olhando no espelho, há muito mais do que um aglomerado de células. Há de haver na criatura uma compreensão mais profunda. Algo que motivou Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina, na consigna 919 do Livro dos Espíritos. Quando então indaga qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida. Percebamos que ele não diz idade, não cita credo, classe social. De se melhorar nesta vida e de evitar o arrastamento ao mal. E os benfeitores espirituais nos respondem: o sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. O que mais tarde, parafraseando no modus psicológico, a benfeitora Joana de Ângeles estaria como sendo uma proposta de autodescobrimento. O grande desafio contemporâneo para o homem é seu autodescobrimento. Não apenas a identificação de suas necessidades, mas de sua realidade emocional, de suas aspirações legítimas de natureza espiritual e de reações diante de ocorrências do cotidiano, nos anota na obra O Homem Integral. Para que entendamos que há uma utilidade em nossas vidas, há um objetivo que nos encaminha em torno da plenitude. Que não estamos aqui e agora a esmo. Que coincidência é uma linguagem utilizada para o senso comum, incapaz de decodificar ainda aquilo que se encontra na qualidade, na categoria de um mistério divino. Portanto, é a partir do autodescobrimento que a criatura vai renascendo para si mesma, facultando que então essa imagem embotada, apagada, possa gradativamente se vitalizar. Na década de 60, portanto na segunda metade do século XX, o pesquisador e estudioso francês Guy Debord se notabilizou pelo estudo, pela análise que fez acerca da sociedade. Dessa mesma sociedade que nós estamos apregoando como sendo ainda exclusiva, no sentido de ser ela excludente, e também que faculta que os indivíduos nela possam se inserir de acordo com a sua própria utilidade. E então, analisando esse contexto contemporâneo, ele então escreve uma obra chamada Sociedade do Espetáculo, que é para nós muito interessante nessa compreensão. Assevera Debord que estamos imersos em um conteúdo imagético. Somos a todo instante bombardeados por uma série de informações, de imagens, que se encontram vinculadas e são veiculadas por alguns organismos midiáticos.
A exemplo da televisão, a exemplo das redes sociais. Não poderíamos dizer todos os meios de comunicação, porque, por exemplo, o jornal é hoje um meio de comunicação em decesso. Poucas pessoas leem jornais, fisicamente falando. Há, inclusive, jornais digitais mais práticos, mais fáceis, mais cômodos, levamos daqui para ali com muita facilidade. E então essas imagens, essas informações que se amontoam em nossa existência, são então representativas deste eixo deslocado em que se situa a criatura. O que quer dizer que nós valorizamos uma imagem deturpada da sociedade. Para sermos aceitos, é necessário que sejamos bonitos, belos, agradáveis ao olhar. Mas não somente isso. Que tenhamos recursos, que aparentemos felicidade, contentamento. Quando nós, raras exceções, a exemplo do que se tem noticiado nestes últimos dias, a exemplo do desastre que ocorreu em Brumadinho, percebemos nas redes sociais que há um excesso de contentamento. Que as pessoas não são muito felizes. Que o sofrimento parece ser algo de casa espírita. Porque, afinal de contas, o que justifica um amontoado de pessoas como hoje, se não para tratarmos os nossos sofrimentos, que são inerentes à casa espírita? Mas, por detrás dos flashes, dos cliques, há que se considerar a melancolia, a tristeza, a frustração desses indivíduos que, não conseguindo preencher os escaninhos da alma, projetam e compensam, que são duas formas, dois mecanismos de fuga psicológica, aquilo que não existe neles, aparentando algo que de fato não existe. Que de fato não é um conteúdo permanente em suas vidas. Que eles experimentam instantes de felicidade, mas não são felizes o dia todo. Que apresentam também dificuldades que são encobertas por esse mar de sorriso, de gentileza, de riqueza, de fama. O que justifica indivíduos mais abastados, bonitos, com uma boa capacidade interpessoal optarem, por exemplo, pelo suicídio? Evadirem-se do contexto social através da drogadição. Se tem aparentemente tudo aquilo que os poderia preencher, materialmente falando. É necessário, então, questionar esse modelo que se encontra em voga e que, então, preceitua a utilidade, a beleza, a riqueza como ideais a alcançar, frustrando grande parte das criaturas que não os alcança por força de limitações de várias ordem. Com isso, não trazemos uma análise pessimista, mas realista da realidade. O Cristo já o dissera: no mundo só tereis tribulações, dificuldades, sofrimentos. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se então mais tarde acorríamos à casa espírita para nos tratar, espiritualmente falando, é provável que muito
muitos hoje busquem a casa no sentido de se instruírem, de elevarem um pouco as suas vidas dessa neblina carnal que nos entorpece, por força de ainda estarmos imantados à matéria. O que também é abordado por Joana de Ângeles, uma outra obra, Libertação do Sofrimento. Quando então a benfeitora irá dizer que a matéria costuma adormecer, entorpecer o espírito que a anima. Razão pela qual, por vezes, optamos por medidas que são aselvajadas, instintivas, irracionais, dando aso à reação, quando de fato deveríamos optar por uma ação do bem. Por uma ação que passasse pelos nossos centros psíquicos, emocionais, sentimentais, não revidando mal por mal, mas refletindo que, por detrás daquela atitude belicosa, doentia, violenta, está o indivíduo que não consegue se superar de maneira educada, equilibrada, serena. Então, ao invés de degladiarmos, é necessário acolhermos. Então, essa visão acolhedora faz que, entendendo o nosso posicionamento na existência, identificando objetivos que são simbolizados pelas nossas aspirações legítimas de natureza espiritual, aí sim daremos real importância às nossas vidas, mesmo que estejamos em idade mais avançada, mesmo que estejamos à beira da desencarnação, e ainda também responsabilizando-nos quando ainda somos jovens, para termos essa dimensão de importância reveladora de um conteúdo profundo a que devemos nos dedicar. Daí a relevância hoje de optarmos por medidas construtivas em nossas vidas. Porque mesmo que não consigamos mudar radicalmente, temos em a natureza um grande exemplo, porquanto ela não dá saltos, e nós, compondo essa natureza, também não. Podemos, é claro, abraçar uma proposta de renascimento contínuo, constante. Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho, na Psicologia Profunda, que é uma análise acerca de o Evangelho segundo o Espiritismo, irá se debruçar sobre o capítulo Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E aí nos remetemos àquele diálogo de Jesus com Nicodemos, que sendo ancião, doutor da lei, não compreendia a necessidade do nascer de novo, por força de sua mente ainda tacanha, ainda muito superficial, atada aos hábitos e costumes da época. E então Joana de Ângeles faz um recorte interessantíssimo, porque por vezes temos a falsa crença que só vamos nos melhorar de uma para outra reencarnação. Mas o fato é que podemos renascer hoje, agora, se quisermos. Há de se considerar o elemento valetivo, a vontade. É necessário querer. Por vezes, esse querer não irá se materializar em a realidade, naquilo que objetivávamos, que sonhávamos. Mas a movimentação em torno do querer faz que a criatura saia da zona comodista em que se encastelava, assumindo o papel audacioso para coordenar a própria existência. Porque por mais que estejamos bafejados pelas instruções celestes, que tenhamos a companhia dos bons espíritos, que absorvamos as opiniões dos guias espirituais, que nos debrucemos sobre os livros, não podemos descartar que, por detrás da reforma íntima, há o próprio indivíduo. E se o problema está em nós,
a solução não pode estar em outrem, como nos dias que o de nossa casa, irmão Jerônimo. Então é necessário, portanto, que a criatura renasça a cada dia, a cada instante, mudando a sua instância mental, sintonizando em outros canais, curtindo, favoritando ideias mais nobres, edificantes, que então irão cimentar, pavimentar a nossa consciência, estabelecendo novos padrões mentais, novas respostas cerebrais e espirituais para os nossos conteúdos problemáticos do dia a dia. E antes, quando então vinculados à fera, ao conteúdo mais instintivo, nós reagíamos, porque uma resposta ancestral, a partir desse movimento de reforma íntima, degrau a degrau, iremos construir novas formas para equacionarmos os problemas. E diante das contendas, seremos o silêncio sincero, demonstrando a paz. Diante da incompreensão, seremos a voz da tolerância e do respeito, tão escassos em nosso contexto. Infelizmente, também na casa espírita. Por isso, a necessidade dessa vinculação, de enfeixarmos criaturas velhas e novas, tenras e mais avançadas, inexperientes e maturas, mais experientes e mais sábias. Porque é esta vinculação que vai, então, enriquecer, agigantar o caldo de cultura no qual todos estamos mergulhados, compreendendo a importância da inter-relação, de nos vincularmos ao outro, desse princípio que se encontra registrado, exarado na proposta da lei de sociedade, da lei de relação. Só podemos nos melhorar a caminho. Não há espaço, não há tempo para a contemplação. Para nos isolarmos do conteúdo social, é necessário que nos aperfeiçoemos a caminho. Estamos em uma transição planetária. E então é também prudente que transitemos a nossa forma de pensar. Renascendo não somente de uma para outra reencarnação, mas a cada dia, a exemplo do que fez também Saulo de Tarso. Quando nós compulsamos a obra Paulo e Estevão, temos aí um exemplo fantástico. Saulo, às portas de Damasco, literalmente cai do cavalo e renasce em humildade, ouvindo, escutando o que o Cristo queria dizer. E então vai se renovando. Adentra as portas da cidade e encontra-se com Ananias, aquele que seria a sua vítima. E diante daquele homem simples, ele então renasce em renúncia. Quando, tendo o domínio da letra mosaica, é convidado à reclusão no deserto, para não refletir mais detida e profundamente no Evangelho de Jesus, ele renasce em dedicação. Quando tenta retornar ao seio da família e é rechaçado não só pelo pai, pelos familiares e também pelos amigos, ele renasce em uma total vinculação de fé. Quando é apedrejado após as preleções que costumava fazer, ele também renasce. Renasce em tolerância, em respeito àqueles que ainda não compreendiam a proposta do Cristo Consolador. Tudo isso numa só encarnação. Para que também tenhamos ideia, dimensão que nós também o podemos, se tivermos a fé do tamanho do grão da mostarda. Dessa fé que começa tenra, qual a semente,
entumecida, sofrendo as pressões excruciantes do solo, resolve romper as barreiras de si mesma para alcançar a excelsitude dos raios solares. E então, se deslumbrando e se conscientizando, vai a pouco e pouco robustecendo-se diante dos testemunhos de fé para demonstrar a beleza das flores e mais tarde a sabedoria dos frutos. Assim também é com nossas vidas. Somos estas árvores. E que frutos estamos dando para nosso próprio sustento? De que estamos nos alimentando? Qual é o pábulo de nossas vidas? Qual é o nosso aproveitamento? Porque por vezes, neste mar encapelado de paixões, sobrevivemos. Vitimados pela rotina, tornamos automatizados, perdendo as oportunidades de começar uma coisa nova, de aprender de novo, de se relacionar mais uma vez, mesmo que tenhamos sido feridos profundamente. Então esta é a proposta desse rejuvenescimento que não passa pelas mesas da cirurgia dermatológica, estética, mas que faz que o bisturi moral do Evangelho vá então retirando o cancro profundo de nossas imperfeições, das nossas más tendências, para que mais tarde possamos ser reconhecidos como fiéis espíritas, que são, em sua acepção, sinônimo de fiéis cristãos, aqueles que dão cumprimento à palavra do Cristo e do Deus Todo-Poderoso em sua plenitude. E a história, como Humberto de Campos termina a história. Naquele contexto, então, bafejado pela sabedoria do Cristo, Simão Zelote aproxima-se de uma das preleções. À medida que o Cristo falava, as criaturas se embeveciam, ficavam magnetizadas. E então, uma mãe, distraindo-se, não percebe que os seus filhos se afastavam em direção à margem, ao mar. E lançando-se para brincar, desconheciam que ali estava também a possibilidade da morte. E observando aquela ocorrência, Simão se aproxima, retira-as, restabelece-as ao colo materno para a alegria daquela mãe jovem, alegrando-se pela sua utilidade real, dessa utilidade que nos capacita, que nos preenche verdadeiramente falando. À noite, sonha com Jesus, que também o congratulara por aquele instante em que ele fora o indivíduo responsável por salvá-las. Pela palavra caritativa em reserva que fez com que Tadeu também compreendesse a verdade do Evangelho, que não estava circunscrito somente aos jovens, mas também aos mais velhos. E quando desperta, Simão aproxima-se de Jesus. Senhor, agora eu compreendo a sabedoria de vossa doutrina. E então Cristo, olhando de maneira terna e tão suave, diz-lhe: Simão, antes de velho ou moço, o importante mesmo é que sejamos de Deus. Esta é a proposta da noite. Sermos de Deus, antes de sermos ou de estarmos velhos ou moços. Aos mais jovens, a lição da responsabilidade, para que procedam bem, encaminhando-se ao progresso.
aos mais experientes a lição da sabedoria, que deve ser transmitida, que deve ser repassada, no sentido de aprendermos uns com os outros, para que aquele conhecimento não morra com a própria criatura. Portanto, assim como os irmãos Zelote, também devemos ser esclarecidos. E, mais que isso, devemos também ser evangelizados. Mergulharmos nesta proposta cristã, praticando-a cotidianamente. Mas a sociedade é injusta, é desigual, é excludente. E o que é a sociedade mesmo, se não a soma de todos nós, de todos os nossos esforços? E que tal, por alguns instantes, sairmos da curva, buscarmos uma vida integrativa, uma vida de paz, de respeito, mesmo que não sejamos compreendidos? E que tal fazermos um novo caminho, chegando a um outro lugar, vislumbrando novos horizontes? E que tal exercitar essa mente castigada pelo tempo, reclusa, e então fazer com que ela se movimente, que suas engrenagens se renovem em torno de um novo aprendizado que se faz a cada dia. É a esperança do Cristo que vai se alinhando em nossos corações. Não importa se o mundo não nos compreenda. O importante é que, compreendendo a importância de sermos de Deus, sejamos o Deus do mundo. Vós sois deuses. Não deuses da fama, da riqueza, da beleza que emburrece, mas deuses da paz, da tolerância, do entusiasmo de falarmos e de praticarmos os conteúdos evangélicos em nossa realidade. E assim, somente assim, haveremos de nos renovar, atestando que, por mais depauperado esteja o nosso corpo, por mais alienada esteja a nossa mente, ainda assim podemos nos encaminhar a pouco e pouco à senda de progresso, promovendo hoje a transformação que amanhã nos há de direcionar à plenitude. Que o Senhor seja conosco, nos traga essa visão de entusiasmo, de renovação constante, para que jamais esmoreçamos, demonstrando que somos de Deus e para Ele retornaremos. Muita paz a todos.